Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Marcelino e a nossa aula de hoje vai falar sobre transitoriedade verbal. Então vamos ver aqui, nós temos um cenáriozinho aqui para vocês e eu vou pegar a minha plantinha aqui e aí vocês pensem o seguinte: eu plantei. Aí vocês vão me questionar o seguinte: eu plantei o quê? Aqui no caso eu plantei um pezinho de pitanga, tá? Então imaginem agora, focalizem no verbo eu plantei. Quem planta, planta algo, ou seja, eu preciso de um complemento para que esse verbo funcione. Se eu parasse esse verbo no plantar, vocês iam me perguntar, mas o que tu plantou? Plantei um pezinho de pitanga. Então esse verbo, ele caminha, ele precisa de um complemento. Ele é um verbo transitivo. Verbo transitivo é quando o verbo necessita de um complemento para poder funcionar. Pegamos aqui outro vasinho, que eu tenho aqui um pezinho de alecrim. E esse pé de alecrim, ele morreu. Olha o verbo aí. O verbo morrer. O pé de alecrim morreu. Aí vocês vão perguntar assim, tá, mas morreu de quê? Né? Eu poderia dizer do que morreu, quando ele morreu, mas eu não preciso desse complemento. Quando eu digo que o pé de alecrim morreu, ele tem um sentido completo. Então o verbo morrer, ele não transita, ele é com sentido completo. Então esse é um verbo intransitivo, tá? Então, seguindo ainda na questão do verbo transitivo ou intransitivo. Aqui nós temos ainda o verbo transitivo. Plantei um pé de pitanga, tá? Então assim, ó, quem planta, planta algo. Vocês vejam que esse um pé de pitanga, esse complemento que vem depois do verbo, ele não precisa de preposição. Quem planta, planta um pé de pitanga, ok? Aí vamos supor assim, ó, nesse caso aqui, essa planta necessita de quê? Necessita de água. Olhem aí, quando eu tenho um verbo, o verbo necessita, que necessita de algo. Nesse caso aí, esse complemento que tem depois do verbo, ele tem preposição, tá? Então, o que vai dizer se o verbo é transitivo direto ou indireto é a preposição. Então, plantei um pé de pitanga. Plantei um pé de pitanga. Não tem preposição. Agora, essa planta necessita de água. Esse de é preposição. Se tem preposição depois do verbo, esse verbo é transitivo indireto. Se não tem preposição, o verbo é transitivo direto, tá? E aí, por exemplo, também temos o verbo intransitivo. Vamos recapitular aí. Intransitivo, a planta morreu. O verbo não precisa de complemento porque ele tem sentido completo. Ok, pessoal? Entendido pela aula de hoje? E vamos até a próxima aula.